Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída, permaneçamos em fraternidade e juntos progrediremos sempre mais e mais a Deus. É tempo da Quaresma, eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Como nós estamos vivendo esse tempo da Quaresma? Como está a nossa penitência? Como está a nossa fraternidade com os nossos irmãos e irmãs? Como está a nossa caridade para quem precisa de ajuda? Como está a nossa caridade para com o próximo? É tempo de conversão, de reconciliação. Como está o nosso perdão com o próximo, com aqueles que nos ofendem? Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou outro à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles que os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre eles e os grandes os oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua paixão. Anunciando a sua paixão, anuncia a ressurreição. E estando anunciando a sua ressurreição, está anunciando a ressurreição de todos os seres humanos, que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Jesus subia para Jerusalém e estava em fraternidade com os 12 discípulos, e subindo para Jerusalém,
Jesus diz: eis que estamos subindo para Jerusalém. E anunciou a sua paixão. Falando o Filho do Homem, que 2 vezes no Evangelho de hoje, Jesus dizendo, ele o Filho do Homem, que a lógica é um homem só com toda a humanidade, um homem só, Deus, o Senhor dos Senhores. E ele anuncia a sua paixão, que será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte. Anuncia a sua morte. E o entregarão aos pagãos para zombarem dele. É os soldados de Pilatos, para flagelá-lo e crucificá-lo. Anuncia a sua prisão e a sua crucifixão. E anunciando a sua paixão, anuncia a ressurreição. Mas no 3º dia ele ressuscitará, que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Anunciou a paixão e a ressurreição. E a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com toda a humildade. É muito bonito que a mãe dos filhos de Zebedeu, ouvindo Jesus anunciar a paixão, mas ela não entendeu a lógica do anúncio da paixão. Com toda a humildade, ela aproximou-se do Senhor, ajoelhou e fez um pedido. O Senhor perguntou: que queres? Ela respondeu: manda que estes 2 meus filhos senta no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Quem são esses 2 filhos? É João e Tiago. A mãe de João e Tiago pediu ao Senhor para os 2 filhos dela, João e Tiago, sentar no reino, um à direita e outro à esquerda. E a pedagogia fundamental desse argumento da mãe de João e Tiago é a glorificação do Senhor no reino, nos céus. Manda estes meus 2 filhos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus disse, não sabeis o que estáis pedindo? E respondeu a ela, interrogando: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Os discípulos, João e Tiago, responderam: podemos. E Jesus falou do cálice: não depende de mim conceder o lugar à minha direita. Tudo é o meu Pai. E por que Jesus respondeu: não depende, para os quais ele os preparou? E quem são os que ele o preparou? Na realidade em que transparece em nosso cotidiano, são todos os que fazem a vossa vontade, que ele prepara um lugar no seu reino, e o lugar está preparado. Venham todos e permaneçam em Cristo. E os outros 10 discípulos ficaram irritados contra os 2 irmãos, contra João e Tiago. E Jesus chamou eles, e Jesus argumenta sobre a humildade. Falando do chefe das nações, tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Jesus argumenta falando da política na região de Israel naquele período. E Jesus argumenta falando da humildade. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. É ser servo. É a lógica da humildade.
Para ser grande tem que ser servo. E todos os seres humanos têm que saber servir, todos têm que ser servos. Será que nós estamos sendo servos? Estamos sendo servidores? Estamos sendo humildes como Cristo Senhor nos ensina? E ele fala: o Filho do Homem veio para ser servido, ele veio para servir, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor do mundo. E anuncia que ele é o Salvador, ele é o Deus Salvador, o Redentor, que ele veio para servir e dar a vida para todos. Anuncia a sua paixão, fala de sua glorificação e fala da humildade. É para ser quem quer ser o primeiro, seja o último. Todos têm que ser servos, saber se servir. Será que nós estamos sendo servos como Cristo Senhor nos ensina? Que todos sejam servos, que todos se glorifiquem com Cristo Senhor. Venham todos e se glorifiquem em Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Mãe do belo amor, ó Rainha de misericórdia, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos sejam servos, sejam humildes, permaneçam em Cristo e se glorifiquem em Cristo Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
esta vida.